Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos. Deus te abençoe. Mais uma meditação da palavra. Quero meditar com você Colossenses capítulo 1, versículo de 21 a 23. Irmãos, vós que outrora éreis estrangeiros e inimigos, pelas manifestas más obras, eis que agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal, para vos apresentar como santos, imaculados e irrepreensíveis diante de si. Mas é necessário que permaneçais inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o Evangelho, que ouvistes que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Palavra do Senhor. Veja, eis que agora Cristo vos reconciliou. Houve uma obra de reconciliação. Éramos inimigos de Deus. Outrora éreis estrangeiros e inimigos. Talvez essa palavra seja forte para você, mas ela é muito comum no texto sagrado. Nós éramos inimigos de Deus. Por quê? Por causa das nossas más obras. Por causa dos nossos pecados. Por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Então éramos inimigos de Deus. Era necessário que houvesse uma reconciliação entre Deus e os homens. Só que nenhum homem, preste atenção nisso, nenhum homem era capaz de fazer essa reconciliação. Porque veja, que mérito que tenho eu para tentar uma reconciliação com Deus? Qual é o mérito que eu tenho? Qual é o mérito que você tem? Como que eu vou... Veja, essa missão ninguém poderia assumir. É por isso que Deus envia seu Filho, para assumir a nossa carne, para assumir a nossa humanidade, para assumir o nosso pecado, para morrer por aquele pecado que era nosso, para pagar aquela dívida. Então havia uma dívida a ser paga. Havia uma dívida a ser paga. E ele então... Mas veja, uma dívida a ser paga pelos homens. Então ele faz com que o seu Filho se torne homem, se encarne e pague uma dívida que era nossa e, portanto, nos reconcilia. Eis que agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal. Então, morrendo numa cruz, Ele nos reconcilia com Deus. Então ele faz uma obra de santificação. Veja, olha que lindo o texto sagrado. Para vos apresentar como santos, imaculados, irrepreensíveis diante de si. Ora, mas não éramos pecadores? Sim, mas a graça do mistério da cruz, ela nos santificou. Tanto é que a gente, no batismo, o nosso pecado original é apagado. Então nós fomos santificados. Isso é lindo, nós fomos reconciliados com Deus e no batismo o que a gente se torna? Filho de Deus. Então aconteceu reconciliação. E aquilo que Paulo diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora eu não sou só criatura, agora eu sou filho. Graça maior nós recebemos, a graça da filiação. Mas preste atenção. Para que tudo isso aconteça na tua vida, porque Cristo já fez, Cristo já morreu por você, Cristo deu sua vida por você, Cristo te reconciliou com o Pai, com Deus, com Ele mesmo. Cristo te santificou pela cruz. Mas o que você precisa?
para que tudo isso aconteça na sua vida. É necessário que permaneçais inabaláveis e firmes na fé. Cabe a mim e cabe a você agora se manter firmes na fé. Ou seja, nos mantermos firmes em Jesus. Nos mantermos firmes em Deus. Sem vos afastardes da esperança que vos dá o Evangelho. Sem nos afastar do Evangelho. Então o que cabe a mim? A mim cabe permanecer na fé de Jesus. A mim cabe permanecer no Evangelho. A mim cabe viver o Evangelho. Você entende isso? Você entende? Não se afaste do Evangelho. Não se afaste de Jesus. Você precisa permanecer em Jesus, inabalável. Porque muita coisa vai tentar abalar você. Muita coisa vai tentar abalar a sua fé. Talvez a tua fé esteja abalada. Talvez você não queira mais rezar. Talvez você já não está mais indo para a igreja. Talvez você já não está indo mais para a missa. Talvez você faz muito tempo que não se confessa. Talvez faz muito tempo que você não tem tido intimidade com Jesus. Talvez a tua fé esteja abalada. E essa palavra é para você. É necessário que você permaneça inabalável, firme na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o Evangelho. Então eu digo para você, não se afaste do Evangelho. Então por que muita gente vai se perder mesmo Jesus tendo morrido na cruz por nós? Por que Jesus morreu por todos, salvou a todos, mas nem todos vão para o paraíso? Por quê? Porque não permaneceu firme na fé. Porque se afastou do Evangelho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai está expressa na palavra dele. Dá para entender? Permaneça firme na fé. Aconteça o que acontecer, permaneça firme na fé. Aconteça o que acontecer, não desista. Aconteça o que acontecer, não desanime. Aconteça o que acontecer, não abandone o Evangelho por nada. E você vai receber a salvação. Que Deus te abençoe, te conduza. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.